Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma videoaula de matemática. Meu nome é professor Emiliano e eu vou conduzir você para a gente resolver um monte de questões aqui da OBMEP, tranquilo? Nós vamos ver as questões da OBMEP do ano passado, OBMEP 2019, tranquilo? E eu quero conduzir você da melhor forma possível para a gente ver sim, entender sim que a gente pode resolver questões da OBMEP de forma muito tranquila, sem nenhum problema, tá bom? Olha só, a primeira questão diz assim, ó, a área da figura destacada de rosa é 28 centímetros quadrados. Seus vértices dividem os lados do quadrado em 3 partes iguais. Qual é a área do quadrado? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa questão é entender aqui o seguinte, os seus vértices dividem os lados do quadrado em 3 partes iguais, tranquilo? Então, olha só, esse vértice aqui, quando eu tracei já para cá, eu tenho exatamente aqui também, aqui, está falando aqui os seus vértices, eu vou fazer isso aqui e também eu vou fazer isso aqui. Então o que é que a gente observa? Eu tenho exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, quando eu observar aqui direitinho, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Tranquilo? Eu vou ter essa figura aqui, que está representada na parte que está rachurada. Então, ele diz assim, ó, qual é a área do quadrado? A área da figura destacada de rosa é exatamente quanto? Exatamente 28 centímetros quadrados. E seus vértices dividem os lados. Tranquilo? Em 3 partes iguais. Qual é a área desse quadrado? Olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu pegar aqui o 28 e eu dividir exatamente por 7, eu vou observar aqui 4 vezes 7, 28, para 28 nada. Ou seja, cada quadrado desse vai ter exatamente 4 centímetros quadrados. Tranquilo? Beleza. Então eu já tenho aqui 28. Se cada quadrado desse completo mede 4 centímetros quadrados, essa metade aqui vai valer exatamente 2 centímetros quadrados. Ou seja, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2 e aqui também eu tenho 2. Ou seja, eu já tenho a área rachurada que é 28, aqui eu tenho 4 e aqui também me dá 4. Então, quando eu somo aqui 28 mais 4, eu tenho exatamente 32 centímetros quadrados. Então, venho para cá, ó, 36, né? Porque aqui dá 4, dá 8. Valeu, aqui vai dar 8. 8 e 8, 16, 36 centímetros quadrados. Tranquilo? Então, aqui agora, a alternativa B, eu tenho exatamente 36 centímetros quadrados. Então, olha só, qual foi a percepção da questão? Ele diz, ó, os seus vértices dividem os lados. Então, ó, está dividindo aqui os lados, tranquilo, os seus vértices. Eu tenho aqui um vértice, outro vértice, aqui, ó, tranquilo? Isso aqui são os meus vértices da figura. Então, quando eu faço isso aqui, eu obtive aqui exatamente esse cálculo. Então, eu tenho aqui na alternativa B exatamente 36. Tranquilo? Vamos lá, olha só. Agora eu tenho aqui mais uma questão bem tranquila para a gente poder fazer a questão de fração, que envolve fração, para a gente poder entender. Luísa pagou R$ 4,50 por 3/8 de um bolo e João comprou o resto do bolo. Quanto ele pagou exatamente? Então, olha só, se ela pagou R$ 4,50 por 3/8, tranquilo? Beleza, então eu vou pegar aqui, ó, presta atenção, esse 4,50, tá? Que representa 3/8, vou dividir por 3, ou seja, eu vou ter cada parte do todo vai valer exatamente R$ 1,50. João comprou o resto do bolo, quanto ele pagou pelo resto do bolo? Então, se eu pegar aqui 5, 1,50 aqui e multiplicar aqui por 5, R$ 7,50, alternativa D. Tranquilo? Então, qual foi a percepção desse problema? É que já está dizendo aqui que esses R$ 4,50, ele corresponde a 3/8, tranquilo?
do todo, do problema. Então, quando eu divido aqui, ó, 4,50 por 3, eu entendo que cada parte equivale exatamente a R$ 1,50. É como se eu tivesse aqui algo dividido em 8 partes iguais, tá? E cada parte dessa daqui fosse equivalente exatamente a R$ 1,50. Tranquilo? Ó? Então, se ela pegou aqui 3 partes disso aqui, que correspondeu a R$ 4,50, conforme está aqui, o restante foi o que ele pagou pelo bolo. E se eu quisesse saber também na questão qual foi a parte que coube para que João fosse comprar, eu diria que ele pagou exatamente 5/8 desse bolo. Tranquilo? Vamos mais uma questão aqui, super tranquila para a gente fazer. Olha só. Isso aqui é uma questão de comparação de fração. Preste atenção que é muito tranquila para a gente entender. Da OBMEP também de 2019. Na figura 1, a área pintada corresponde a 1/4 da área total. Em qual figura abaixo, qual fração corresponde à área pintada, ela é a maior? Então, o que é que eu estou querendo afirmar? Eu estou dizendo que essa daqui representa exatamente a 1/4 e eu quero saber dessas figuras qual tem, no caso, qual é a maior fração. Quando a gente pergunta qual é a maior fração, a gente lembra de comparação de fração, ou seja, eu só posso comparar uma fração quando eu vou entender quanto ela representa em termos de valor. Só que tem uma regrinha bem básica, ele diz assim, ó, quando a gente vai comparar frações, diferentes frações, a maior dela é a que apresentar o maior numerador. Opa, olha só, a maior fração é que apresentar o maior numerador. Ah, tranquilo, então vamos lá. Olha só, vou começar aqui só para a gente entender. Eu tenho aqui 1/4, que representa a primeira. Eu vou pegar aqui, ó, a segunda, 1, 2, 3. Então eu tenho aqui, exatamente aqui, 1/3. A figura 3, eu tenho 1, 2, 2 o quê? 2/6. Tá aqui. A figura 3, eu tenho 2, 4, 5, vai me dar 2/5. E a figura 6 vai me dar 1/2. Beleza? Beleza, professor. E como é que a gente vai fazer isso? Não tem estresse, não tem problema. Nós vamos pegar aqui o MMC desses números aqui e a gente vai obter um denominador para todas essas frações aqui. Eu vou pegar aqui o 4, vou colocar aqui o 3, o 6, o 5 e o 2 e eu vou fazer a decomposição desses números em fatores primos. Olha, eu posso pôr 2, aqui vai dar 2, repete o 3, aqui dá 3, aqui dá 5 e aqui vai dar 1. Posso por 2 ainda? Pode, não tem problema. Aqui vai dar 1, dá 3, dá 5 e dá 1. Agora eu posso por 3, ó. Agora dá 5 e aqui vai dar 1. E agora eu posso por 5, tranquilo? Beleza. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Então esse MMC aqui com 1 a todas as frações vai ser o 60. Eu vou usar aquela regrinha que nós vimos em videoaulas anteriores, que é aquela regrinha que é bem básica. A gente divide e o resultado multiplica. Olha só, eu pego 60, divido por 4, eu tenho 15. 15 vezes 1 vai me dar 15. Então a primeira vai ficar 15/60 avos. A segunda eu tenho 60, divido por 3, multiplico por 1. Então vai me dar quanto? Ó, 60 por 3 dá 20. 1 vezes 20 vai dar exatamente 20. 60 por 6 dá 10. 10 vezes 2, ó, 60 por 6 dá 10. 10 vezes 2 também vai dar 20 aqui. Aí eu venho 60 por 5 dá 12, né? 60 por 5 vai dar 12. 12 vezes 2 vai dar 24. E agora 60 por 2 dá 30. 30 vezes 1, aqui vai me dar exatamente 30. Então, quando a gente está comparando frações de mesmo denominador, a maior dela é que apresenta o maior numerador. E nesse caso aqui, a maior fração é exatamente a letra, a figura 5. Tranquilo? Questão muito básica de comparação de fração. Vamos para a próxima aqui. Olha só, essa daqui também super bacana, do OBMEP do ano passado, questão muito bacana para a gente poder entender.
é a questão que remete você justamente para que o aluno observe e tenha uma percepção de área e também das figuras. Olha só, a área da figura azul é igual à soma das áreas de quantos quadradinhos quadriculados. Ele quer saber quantos quadradinhos quadriculados nós vamos ter aqui, tá certo? Então a área da figura azul é igual à soma das áreas de quantos quadradinhos aqui. Olha só, vou começar por aqui. Se eu começar a fazer isso aqui, tá? Fechando isso aqui, tranquilo, eu vou ter exatamente aqui, essa condição aqui, tranquilo? Beleza? Então aqui eu já vou ter o seguinte, vou fechar aqui esses quadrados. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui eu já tenho 12, tranquilo? Já tenho 12 quadradinhos. Eu quero só lembrar o seguinte para vocês aqui, Aqui eu já tenho metade de 1, 12. Aqui vai dar exatamente 13. Aqui 14. Tá, 12, 13, 14. Então eu já tenho aqui 14 quadradinhos. Se a gente observar para cá, nessa estrutura aqui, vê que coisa bacana, né? Então eu tenho a cada 2, eu tenho uma metade, a cada 2 eu tenho uma metade. Então se eu multiplicar aqui, então eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 6 e aqui eu tenho exatamente, eu tenho exatamente 8. Se eu pegar 8 e dividir por quanto? Por 2, eu vou ter exatamente 4 quadradinhos. Então eu tenho aqui, duas metades. Aqui vai dar metade de 1, eu tenho 2, tá? 2, 4, 6, 8. Então aqui eu vou ter exatamente 22 quadradinhos. Tá aqui, letrinha B, para a gente finalizar. Mais uma questão aqui tranquila, essa super tranquila para a gente poder fazer. Muito fácil, da OBMEP 2018, tranquilo. Essa daqui é muito fácil, olha só. Uma roda gigante está parada com o banco 8 na posição mais baixa e o banco 3 na posição mais alta. Então é como se eu tivesse aqui, o meu 8 está aqui e o meu 3 está aqui, tranquilo? E a gente observa que nessa projeção aqui, a cadeira 7 ela está logo na frente, tranquilo? Olha só. Seus bancos estão igualmente espaçados e numerados em ordem a partir do número 1, tranquilo. Quantos bancos há nessa roda gigante? Se a gente parar para pensar aqui, nessa ordem aqui eu vou ter aqui 7, 6, 5, 4 e 3, tranquilo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cá eu vou ter exatamente aqui o 9, o 10, perdão, aqui eu tenho o 2, o 1, né? Aqui vai ser o 9 e exatamente aqui vai ser exatamente o 10. Então eu tenho 5 de um lado, 5 do outro, eu tenho exatamente aqui 10 cadeiras para a gente poder contar, tá bom? Desde já te agradeço, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.